Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos tratar sobre a unidade zero. Conforme apresentado na organização dessa disciplina, nós introduzimos uma unidade denominada zero, que traz alguns modelos teóricos de referência que serão utilizados ao longo do desenvolvimento das nossas aulas. Então vamos conhecer esses modelos e como funcionam. Então vamos nos referir no modelo praxeológico de gestão de tarefa. Ela é proveniente da teoria antropológica do didático. A teoria de regime de representação semiótica desenvolvida por Duval. E modelo praxeológico de gestão de tarefa proposta por Henriques. E crivo geométrico proveniente também numa das teses desenvolvida pelo Henriques 2006. O modelo praxeológico de gestão de tarefa ela enfatiza que todo e qualquer objeto do saber institucional visado no processo de ensino e aprendizagem, seja na matemática ou em qualquer outro curso de exatas e tecnologias, por exemplo, ela é organizado em dois blocos. Mas isso é todo e qualquer objeto de saber. Esse bloco denominado logos, conhecimento, e praxis, prática, né? Conforme ilustrado nessa figura 1. Então nós temos o objeto do saber, ele se decompõe em dois blocos. Vou mostrar aqui, objeto do saber, esse objeto é qualquer objeto institucional, ele se decompõe em dois blocos, logos e praxis. Cada bloco, por sua vez, se decompõe em duas noções. Estas duas noções, denominadas teoria, tecnologia. A teoria é representada pela letra grega θ maiúsculo, a tecnologia pela letra grega θ minúsculo. E na praxis, nós temos a técnica, que é a maneira de realizar uma tarefa, elaborada dentro desta teoria. Mas como funciona esse modelo? Tradicionalmente, esse modelo ela funciona da seguinte forma. Quando é dado considerado um objeto do saber, esse objeto é colocado em pauta, é apresentada as suas teorias. Dentro dessas teorias, desenvolvimento surge então o discurso racional, que é a tecnologia. Essa tecnologia vai nos permitir conhecer as definições, propriedades e todas as técnicas necessárias para posteriormente realizarmos as tarefas. Essas técnicas estão dentro dessa teoria. E tarefa. Tarefa é todo elemento construído dentro dessa teoria que a gente geralmente pensa em validar a teoria, ou seja, estabelecer essa relação entre a teoria e a prática a partir de situações, problemas. Outro modelo é a partir exatamente dessas situações, problemas, ou exemplos, exercícios, como vocês queiram entender em relação às tarefas. E a partir disso, sempre que é dada uma tarefa, a gente procura, de certa maneira, saber como se faz. Esse como se faz, a maneira de realizar a tarefa, é exatamente a técnica. Essa técnica, por sua vez, deve ser justificada por discursos racionais, que é a tecnologia que está dentro da teoria. Então, observem que no modelo nós temos um movimento de fora para dentro, como podem observar nessas setinhas, e, por outro lado, o movimento, a evolução do conhecimento de fora para dentro, observando esse movimento, essa dinâmica que a gente acabou de apresentar. Então, esse modelo, gente, todo e qualquer trabalho matemático, físico, químico, independentemente da área de conhecimento, esse movimento é fluente e a gente convive isso em todas as instituições, desde a educação básica ao ensino superior. A aplicação do modelo praxeológico no ensino. Aí vai olhar agora o ensino híbrido que estamos convivendo nesses tempos, né? E, consequentemente, ela funciona tanto no ensino presencial
como no ensino à distância, como o ensino híbrido. E aí essas quatro noções vão constituir então uma praxeologia completa. As quatro noções que são teoria técnica, tecnologia e teoria e tarefa vão constituir uma praxeologia completa, e por isso o termo modelo praxeológico de práticas que se desenvolvem nas instituições. Olha só, nesse momento nós podemos estar pensando, como pode funcionar esse modelo praxeológico no processo de ensino-aprendizagem? Seja híbrido, totalmente presencial ou totalmente à distância, ou essa mesclagem. E a gente pensar nesse momento, a gente diz então que num momento síncrono e assíncrono, nesse momento o sujeito, enquanto elemento em processo de formação, estudante, ela vai trabalhar na leitura dos assuntos, dos tópicos propostos na disciplina, ter essa incumbência, essa responsabilidade, não só esperar o professor chegar na sala de aula, escrever e copiar. Tem que ter essa iniciativa, participar no processo de construção desse conhecimento, desenvolvimento desse conhecimento. E nesse momento nós estamos imersos no bloco Logos, conhecer a teoria, os discursos racionais, as definições, propriedades. E esses elementos todos que constituem o objeto do saber, é fundamental nós termos essa relação. Ao pensarmos em como funciona, como aplicar esses conhecimentos, emergem situações como tarefas, problemas que possam ser elaboradas fortemente dentro da teoria enquanto objeto que constitui esses conceitos. Então, a gente vai olhar então, no momento praxis, nós temos as situações, uma tarefa, e essa tarefa é elaborada. Essa tarefa, você pode estar encontrando ela já uma tarefa proposta no livro didático, ou uma tarefa construída por você mesmo que está estudando a partir da teoria que foi desenvolvida. Uma vez elaborada uma tarefa, procura-se a maneira como fazer. Esta maneira de fazer tarefa, desenvolver tarefa, problemas, como queiram, são técnicas. Essa técnica tem que ser justificada pelo discurso racional dentro da teoria que estamos desenvolvendo. E esse trabalho no momento síncrono e síncrono e assíncrono, ou seja, pode ser, é por isso que estamos falando ensino híbrido, né? Pode ser estar juntamente com o professor, os estudantes com o estudante, ou elementos, os próprios estudantes individualmente. Então, pode estar trabalhando dentro dessa teoria. Então, sempre quando a gente escolhe estar trabalhando numa disciplina, nessa disciplina, nós temos lá os objetos propostos. Então, nesses objetos propostos, há sempre essa organização, a parte teórica e a parte prática. Se vocês refletirem bem, conseguem ver realmente que esse modelo, ele abrange todo e qualquer objeto do saber. Então, o que acontece? Quando o professor ensina, geralmente o aluno pergunta: professor, pode dar um exemplo? Quando ele pede para está solicitando exemplo, ele está querendo que seja apresentada uma tarefa. E essa tarefa, por si só, não é suficiente sem ter uma forma de realizar uma técnica. E essa técnica tem que ser justificada pela tecnologia dentro da teoria em questão. Então, pessoal, esse é o modelo praxeológico, permite-nos fazer esse trabalho e a gente entender realmente como funcionam os conhecimentos. Além disso, a gente pode estar vendo, então, portanto, que na matemática, os objetos eles não são acessíveis, ao menos que seja por meio de suas representações. Ele está falando, então, da teoria do regime de representação semiótica elaborada e desenvolvida fluentemente pelo Raymond Duval. É um francês, está vivo, graças a Deus, e sempre contribuindo no processo de formação do recurso humano. Olha só, se nós estamos na sala de aula, eu nesse momento
E a gente pensar que, vamos fazer uma dinâmica. Nessa dinâmica, no seguinte sentido: um dos sujeitos, uma pessoa, o aluno, pensa em um objeto. Olha aqui, objeto pensado pelo sujeito 1. E aí, será que o sujeito 2 tem como acessar esse objeto sem esse sujeito 1, aluno 1, revelar o que ela pensou? Suspense nesse momento. Salvo que coincidência, que é muito raro, dificilmente esse sujeito acessa o objeto pensado pelo colega. É dificilmente ou praticamente impossível. Impossível é forçada porque as coincidências existem. Ela pode pensar também o mesmo objeto de saber. Ok? Então, esse objeto só será acessível por meio de suas representações. Essas representações não significa necessariamente que seja uma representação algébrica e matemática, por exemplo. Que seja uma representação na língua materna, por exemplo, esse sujeito 1 evoca, ele fala o que ele pensou. Quando ele revela esse objeto, consequentemente, o sujeito 2 e todos os outros que estiverem em torno tenham acesso a esse objeto. Ainda bem superficial. Será que esse objeto, além de ser evocado, tem outra maneira de representar esse objeto? Então, e aí que é a essência de registro de representação. Vamos ver, entender mais na frente o que é de fato o registro de representação. O que ele está falando não é o registro de representação. O que ele está representando não é o registro de representação. E sim, é o objeto de tal sorte que os demais tenham acesso a esse objeto. Então, a distinção entre objeto e as suas possíveis representações em diferentes registros é, portanto, um ponto estratégico na compreensão da matemática, da física, da química, da biologia e qualquer outro objeto do saber, que for colocado em jogo nos diferentes é possível ser representado pelo menos em um registro. Então, as representações do mesmo objeto favorecem o acesso da sua estrutura, do seu conhecimento, cognição, conhecimento, e relativamente a esse objeto. Beleza? Pessoal? Mas o que é registro de representação? Como falamos há pouco. Um registro de representação é um sistema semiótico dotado de signos que permitem identificar uma representação de um objeto saber. Observa aqui, é um sistema, né? É um sistema. O registro é um sistema. Ela vai permitir que a gente represente o objeto do saber nesse sistema. Então é importante a gente distinguir, conhecer bem o objeto e a maneira como ela é representada. E onde está sendo representada. No momento em que está representando e consegue representar o objeto, então estão mobilizando os signos e regras de conformidade de um dado sistema, de um dado registro de representação. Na matemática, existem vários registros de representação. A gente destaca com ênfase esses 4 registros. O registro da língua materna, registro é um sistema, né, dotado de signos. Registro de representação é um sistema dotado de signos. Temos esse sistema, mas quais são os signos que estão aqui dentro desse sistema, da língua materna? O alfabeto, as letras, né, a regra de conformidade, para que uma dada ideia de sentido e seja compreendida pelo sujeito. Registro algébrico. No registro algébrico, um sistema também dotado de signos. Quais são os signos? Esses signos, vamos ver que ela é constituída de também letras, sinais de operação, organização dessas letras de tal forma que tenhamos uma expressão algébrica que seja acessível, compreensível a partir do
objeto específico em jogo, naquele momento estamos fazendo a representação. No registro gráfico, vamos mobilizar os objetos, os signos associados nesse registro, partem dos pontos, segmento, reta, superfície, curvas. Então, esses objetos vão nos permitir acessar uma representação específica de um dado objeto do saber. No registro numérico, vamos trabalhar com números, né, as operações também numéricas, tudo, as tabelas vão nos permitir identificar aquele objeto que está sendo evocado pelo sujeito. Então, se a gente pensar, por exemplo, nessa situação, o indivíduo aqui, ela pensa e diz, eu me refiro nesse momento a uma função de duas variáveis com coeficientes iguais a 1, cujo gráfico é um paraboloide de vértice na origem de sistema de coordenadas, côncavo para cima, ao longo do eixo Z. Quando a gente lê essa ideia aqui, é um objeto, tem um objeto que está sendo exprimido, evocado por meio da língua materna. Qual é essa língua materna? Nesse momento estamos nos referindo da língua portuguesa. Se tivéssemos lá, em um momento estamos trabalhando dentro de uma comunidade que fala a língua inglesa, esse texto certamente na língua materna estaria escrita em inglês. Se for na francês, em francês, em japonês, em japonês. A conversão ou a passagem dessa representação para uma representação correspondente no registro algébrico é que a gente vai denominar de conversão. Mas para isso é necessário que o que surgir aqui seja exatamente o que está sendo dito aqui, porque é o mesmo objeto que estamos nos referindo. Ok? Então, observa-se uma função de duas variáveis. Então a gente escreve f de x e y. Não, escolha a variável, pode ser de uv. A variável é a letra que representa, as letras que representam as variáveis nesse momento é irrelevante. Né? Tá? Vai aparecer x e y por consequência da padronização, que como geralmente é representada uma função. Então estamos falando uma função de duas variáveis. Olha só os coeficientes. Coeficiente de x a quadrado é 1, a coeficientes iguais a 1, que também é 1, ok? Cuja representação aqui no registro gráfico dessa função é um paraboloide com cavidade voltada para cima ao longo do eixo Z. Olha, nesse momento, a gente viu já lá no início, falando de um dos modelos que o crivo geométrico, estamos vendo que estamos representando uma parte. Vamos entendendo logo que o crivo é parte, né? Então, uma parte do paraboloide, porque essa função em jogo, revelada aqui na língua materna, é uma função cujo domínio é o conjunto de todos os pontos no plano. E o plano não é só aqui, não é só aqui, né? É o plano todo. Logo, o gráfico dessa função se estende infinitamente, certo? Conservando esse comportamento. Ou seja, vai se estendendo infinitamente. Como nós somos incapazes de representar esse objeto infinitamente no registro gráfico, é aí a importância de conhecermos o conceito de crivo geométrico que a gente vai estudar lá na frente. Ok? E aí observem que essa mesma representação na língua materna, consequentemente convertida no registro algébrico, no registro gráfico, também nós podemos controlar parcialmente alguns elementos, os pares ordenados no plano, que satisfazem cujos pares ordenados, uma vez acompanhados, substituídos calculado lá na função, falando assim, calcular a função AF de 0, 0, vai ser 0 aqui, como podem observar. AF de 1 vai ser 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é 2, aqui é 2. Quando formos no F de menos 1, 1, também vai ser 2, porque o menos 1 ao quadrado é 1, mais menos 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2, e assim por diante. Né? Então, essa representação também satisfaz
se refere a esse mesmo objeto pensado pelo sujeito. Então, gente, essa passagem, como a gente já falou, de uma representação de uma ideia, do objeto, num registro, do registro para outro, é a conversão. E essa conversão também pode seguir esse sentido, o que é, né, é essencial compreendermos que estamos nos referindo ao mesmo objeto. Vamos à frente. O modelo